Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Mais uma vez, aqui prontos para conversar sobre assuntos que têm ligação com a nossa vida, nosso dia a dia. Afinal de contas, somos seres biopsicossocial e espiritual. É muita coisa para a gente lidar e organizar. Nada como Psicologia e Propósito para trazer profissionais para abordar assuntos que às vezes a gente precisa de ajuda. Hoje eu vou falar sobre um tópico que muita gente diz que é e que sofre com isso. Você é uma pessoa ansiosa? Pois é, o tema de hoje do nosso programa é Vencendo a Ansiedade. Será possível? Sabemos que a ansiedade é uma emoção padrão de todo ser humano. Da mesma forma como raiva, alegria, medo, tédio, nojo, ansiedade está lá. E essa ansiedade, ela tem um efeito, ela tem um motivo. Sabemos que a Bíblia diz para não andarmos ansiosos, mas qual é a diferença da emoção ansiedade e não andar ansioso? A gente vai conversar sobre isso também aqui. Mas eu não vou falar sozinho, eu estou aqui com o psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva comportamental, George Leonardo. Bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui. Sei que já está atuando na psicologia, já está atendendo e, pelo que você me falou, são pacientes não propriamente do Rio de Janeiro, mas de vários lugares do Brasil, porque hoje você consegue atender de forma online. Isso. De qualquer lugar do mundo, não é? Exatamente. Isso é uma vantagem. Bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite e espero contribuir essa noite, nesse momento com vocês, né, de alguma forma. Perfeito. E você tem um sotaque diferente, Sim. Você não é aqui da cidade do Rio de Janeiro, Não. Você é... Eu sou do estado do Rio de Janeiro, porém do sul do estado, cidade de Volta Redonda. E a gente já percebe a diferença, né, dos sotaques, né? Sim. Aí eu propriamente não percebo que eu tenho chiado. E eu não percebo, mas nenhum Sim. carioca percebe. Percebe, não né? percebe. Só o outro que percebe. Mas é uma coisa assim mesmo. Agora, olha só, Jorge, a gente, para falar de ansiedade, tem uma frase que eu destaquei, que eu queria compartilhar com vocês de casa, que é do Corrie ten Boom. Ele fala o seguinte: a ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, apenas mina a força do hoje. Porque você, e aí explicando, né, e trazendo à tona essa frase, a ansiedade sempre é pelo amanhã, sempre pelo futuro. Estou ansioso por conta disso. Nem sempre a ansiedade é algo ruim. Ela tem Sim. os seus pontos positivos. Sim. Estou ansioso porque vou trocar de carro. Né? Aquela expectativa, aquela coisa boa que o corpo já se prepara. Estou ansioso porque vou fazer uma prova. Sim. Faz você estudar um pouco mais. Mas muitas pessoas têm essa questão, a dificuldade de aceitar a ansiedade. Sim. Como se fosse um pecado. Ser ansioso. Para você é? Não. Inclusive, para mim, estar aqui hoje, eu tive uma questão bastante interessante com a ansiedade. É mesmo? Né? Eu sou uma pessoa ansiosa e a partir do momento que eu tenho a informação de que estarei diante de câmeras, de um entrevistador, alguém, né, da área que vai me fazer perguntas ou não, ou que vai ser um bate-papo, vem um pensamento: como será este encontro? Uhum. Então eu antecipo, gero um sofrimento no aqui e agora, até chegar aqui, descobrir o ambiente, descobrir que são pessoas que estão de forma profissional, buscando informações para contribuir com outras pessoas. Então, você vai dessensibilizando toda essa questão de que a respiração fica apertada no peito. Sim, verdade. Então, basicamente, e essa ansiedade me ajuda a me preparar. Então, eu me preparo, me organizo para estar aqui diante de vocês, né? Diante das possíveis perguntas ou das possíveis questões. Você trouxe algumas palavras que são interessantes, né? A dessensibilização, né? Eu trago para o aqui e agora o sofrimento,
eu não sei como é, então eu vou idealizar aquilo que vai ser para que eu fique preparado, estudo, busco, pesquiso. A questão é que você, como psicólogo, você falar de ansiedade dentro do ambiente clínico é o mais comum, né? A gente costuma falar isso com muita frequência, porque a ansiedade, diferente da emoção alegria, incomoda. A alegria, as pessoas gostam, é uma emoção agradável. Sim. Né? Agora, a raiva, medo e ansiedade são emoções desagradáveis que às vezes a gente quer se eximar, não quer sentir. Gente, mas não tem jeito. A gente vai sentir muitas emoções e elas fazem parte da vida. Se você conseguir tirar essas emoções, a gente deixa de ser humano, não é? Sim. E eu até posso aprofundar um pouquinho mais e Por favor. dizer se você não tivesse ansiedade, talvez você nem estivesse vivo. Porque Exato. a ansiedade, ela vai te preparar. Ela vai te preparar minimamente para pensar naquilo que você vai fazer. Uhum. Talvez ela te tire de uma situação perigosa. Então faz pensar, faz se organizar. Esse movimento que a ansiedade faz com a gente, de antecipar um pouco até o ponto funcional, né? Exato. Então ela é pertinente ao ser humano, inata ao ser humano, e pode ser também disfuncional e aprendida ali ao longo do tempo, né? Dependendo das crenças, do ambiente que você está inserido. Então, ela é importante, a ansiedade é importante. Tanto que está em todo mundo. Sim. Né? E é muito... É importante, como você falou, porque vou trazer um exemplo bem prático para a gente. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei aí onde... Eu acredito que aí onde você mora não tem violência e não tem perigo. Sim. Só aqui. Né? É. O restante do mundo é muito tranquilo, não tem facção, não tem grupos criminosos, não tem nada disso. Acredito que onde você mora não tenha isso, aqui no Rio de Janeiro tem. Aí você andando no Rio de Janeiro, você ouve uns pipocos, Sim. é automático startar a ansiedade. Sim. Né? Cientificamente, biologicamente, é uma reação do nosso corpo, do nosso organismo, com a amígdala acordando, despertando, mandando sinais para várias regiões do cérebro que preparam o nosso corpo para correr. Sim. Né? Você está atravessando uma passarela e você começa a ver os traçantes voando pelo céu. Eu já perdi chinelo correndo aqui no Rio porque eu ouvi tiro. Isso é uma consequência favorável que a ansiedade traz, né? Porque você fica ansioso, teu coração acelera, tem gente que sua nas mãos, né? Tem algumas sudorese, começa a suar muito, e aí você fica nervoso, você quer sobreviver. Né? É o estado de luta ou fuga, né? Sim. Não tem como lutar com os tiros. Então, mete o pé. E o que desperta a gente para isso é a ansiedade. Né? A grande... Se a gente for colocar de um forno a lenha, é a grande lenha que taca fogo para a gente poder correr. E se não tivesse isso? Seria um grande prejuízo. Com certeza. E o interessante, quando você fala a respeito da questão de segurança, né? Uhum. Todos nós buscamos viver uma vida segura. Sim. Seja evitando estar em lugares inapropriados, subindo de maneira correta no transporte. Verdade. Tudo isso. Você parece que não, mas olha onde está a ansiedade. O ônibus está chegando. Isso é ansiedade, num modo funcional. Uhum. Eu me organizo para já pego subir, as mochilas, as coisas. Aqui tem metrô, né? O metrô, no horário de rush, vai ser... Opa, bota a mochila para frente, eu me organizo. E de preferência, não tira nenhum pé do chão, senão você perde o lugar do pé. Sim, cuidar. Porque é o detalhe, rapidinho, né? Tirou o pé do chão, irmão. Vai vir uma outra pessoa e colocar o pé ali. O cuidado para acessar a plataforma. Hoje, as plataformas de BRT são altas. Sim. Né? O veículo é alto. Então, momento que você se organiza, ali é a ansiedade favorável. agindo.
Sim, funcional. Então você se organiza. Aí tem aquela ansiedade que você vai desenvolver com disfuncional, você vai desenvolvê-la através daqueles programas maravilhosos de fim de tarde. Morreu 15, aí você passa o outro canal, morreu, não é 15 não, é 25. Pois é. E morreu, e assaltou, e entrou no ônibus, e deu tiro. Aí você faz isso segunda, terça, quarta, quinta. Aí na outra segunda, você vai para o trabalho. Aí na hora de ir embora, você sente seu peito apertado, coração acelerado, boca seca. Ué, o que é isso? Que eu nunca senti. E nem sempre percebe o gatilho disso. Sim. E aí você tem um acúmulo de programa específico que as principais emissoras têm esse tipo de programa no mesmo horário. Exatamente. E é matutino, vespertino e noturno. Nos 3 horários você tem a repetição daquelas tragédias. Então você pensa, não vou sair de casa, porque se eu sair, um ônibus atropela, um ônibus tomba, um ônibus cai do viaduto. São coisas que já aconteceram. Eu saí de uma cidade pequena, venho para uma grande cidade. Eu saí de 200 e poucos mil habitantes na minha época para mais de 6 milhões de habitantes. Eu costumo dizer que o Rio de Janeiro, existem vários Rios de Janeiro. É verdade. Né? E ele realmente é lindo. Claro, você vai chegar numa área de uma praia, você vai olhar, cara, não tem como você não se emocionar com um lugar tão maravilhoso. Sim. Né? Como o Rio de Janeiro. Mas que você pode viver essa ansiedade. Eu tenho um exemplo na minha família que meus tios, quando necessário, eles evitam o máximo possível. Se necessário vir ao Rio de Janeiro, eles é um evento. Evitam? É um evento, sim. É mesmo? É um evento. Então é assim, não, fica tranquilo. Pessoas saem do sul do estado e chegam no aeroporto. Ah, é? É. Fica tranquilo, só não sai para a direita nem para a esquerda. Segue. Cuidado com o aplicativo de trânsito para não parar em você algum segue lugar Dutra, errado. Avenida Brasil, chegou no aeroporto, né? Basicamente isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque esses programas, essas informações, elas vão gerar essa ansiedade que é para lá de disfuncional. Elas vão te deixar amarrado dentro de casa, você não sai. Como que nós... Vou colocar nós, aspas, tá? Porque ainda não aprendi a falar com chiado. O nós? Como é que nós não sai? Não sai, Como é entendi. Que nós, cariocas, vamos para o trabalho, voltamos, encontramos nossos filhos no final do dia, levamos para um lazer, vamos ao shopping, voltamos. E a gente passa... como é que você passa numa avenida e tem placa de aço? Que lindo, uma placa de aço. Para que essa placa de aço? Então, se você parar para pensar... É só para embelezar a pista, não. Se você parar para pensar nisso, você vai ficar disfuncional, você não sai de casa. E a gente aqui está falando da ansiedade, mas você pode colocar de forma exponencial, você vai para o pânico. Sim. Para a gente não aprofundar muito. Mas essa ansiedade, você vê, a gente sai da ansiedade... normal, funcional de se organizar para subir num transporte para aquela que vai te paralisar em casa. Então, ela está o tempo todo com a gente. E essa ansiedade que te trava, ela não está ali sozinha. Você falou bem das reportagens e notícias que vão construindo aquilo que a gente idealiza como cidade de onde a gente mora. A gente começa a ver a situação, ver a área que a gente passa pela lente daquele noticiário. Sim. E aí, a terapia cognitiva comportamental ajuda muito nesse caso. Eu não posso falar aqui de todas as abordagens, até porque eu não exerço as outras abordagens. Eu também, como você, Jorge, eu trabalho com a TCC. Porém, a gente sabe que todas as abordagens têm um objetivo, que é ajudar o indivíduo, o paciente, a se autoconhecer, a se regular, a lidar com transtornos, com psicopatologias. Sabemos que algumas são mais eficientes para uns casos, outros para outros. Por exemplo, dentro da TCC, só abrindo um parênteses aqui, quem sofre, né, ou quem possui o transtorno de personalidade borderline, a gente sabe
que a DBT é uma excelente ferramenta. Então, assim, todas elas vão contribuir, mas tem uma ou outra que vai se destacar. Na TCC, a gente trabalha com esses pensamentos automáticos, com essa crença de que, nossa, onde eu moro é perigoso, e é bem comum a gente ouvir muita gente saindo de manhã com a seguinte frase: olha, eu vou, mas não sei se eu volto. E pode parecer que as pessoas falam isso na brincadeira, Sim. mas já ouviu aquela coisa de falam assim, né? Uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade? E as pessoas acabam se condicionando a isso. Olha, eu vou, mas não sei se volto. Então, já se prepara. Já está naquela perspectiva ou expectativa de algo ruim para acontecer. E acaba acontecendo, aí você vai e valida o pensamento. Exato. Pode não acontecer com você. Sim. Mas aconteceu com fulano. do lado. Aconteceu com a menina que trabalha em outro prédio. Não aconteceu com ninguém que eu conheço, mas o jornal falou que aconteceu. Então é possível acontecer. E isso aí começa a travar. A ansiedade, ela faz você, como a frase inicial, né, ela não esvazia o futuro, mas ela mina isso que você tem hoje. Porque você vive tanto no amanhã que hoje mesmo você está se perdendo. Exatamente. Né? É o grande prejuízo da ansiedade. E aí a gente pode fazer uma ponte, quando a Bíblia fala, você é cristão também, então tem um pouco de liberdade para falar isso com você, embora a gente aqui tenta equilibrar, até porque tem pessoas que vão assistir a Psicologia e Propósito sendo cristãs ou não, mas a questão é que a gente trata da ciência com o propósito, para poder ajudar realmente as pessoas. Muita gente acha, não, ser ansioso é pecado, é errado, e essa foi a pergunta inicial que eu fiz para você, porque não andeis ansioso. Tá, mas a ansiedade a gente está falando aqui que ela é funcional, que ela tem vantagens, que ela pode me preparar para eu não, como você falou do BRT, né? Se não tomar cuidado com aquele espaço entre a plataforma e o veículo, pode ter um acidente. Sim. Então você é uma ansiedade que vai te ajudar a entrar no ônibus ou no BRT de forma segura. De forma correta, segura. Pois é. E não andeis ansiosos? Como é que você consegue definir isso? Então, eu vejo de uma forma bem simples, que seguindo a palavra, né, você vai colocar a sua fé em ação, acreditando que tem alguém que cuida de tudo, né? E como você bem disse, muitos dos ouvintes, né, dos telespectadores, podem até não ter a mesma fé que a gente, pode ser de ou outra acreditar, religião pode ser também. de outra religião, mas eu sei que o objetivo também é andar em segurança. Sim, e aqui verdade. eu acredito que esse texto ele vai estar voltado para a ansiedade disfuncional, que é aquela que te trava, que não te deixa sair. Não, mas como é que eu vou ficar tão ansioso a ponto de não ir para a igreja? Que Deus é esse que deixa eu ficar nessa ansiedade e não me permite? Não andeis ansiosos, fiquem tranquilos, que vocês são cuidados pelo Deus Todo-Poderoso. Não sejam dominados por essa ansiedade. Por essa ansiedade, né? Não deixe que ela te domine, que senão, como a gente já falou aqui, a disfuncionalidade da ansiedade, ela vai te bloquear, ela vai te travar, ela vai deixar que você perca até a sua fé. E esse é o problema, é aí que mora o grande X da questão da ansiedade começar a comprometer a vida da pessoa. Sim. Que é quando ela começa a parar de fazer as coisas. Ou ela começa a fazer as coisas por conta da ansiedade. A mulher que não consegue deixar de olhar o celular do marido quando ele chega, ansiosa de ver alguma coisa que ele está traindo-a. Sim. E aí a ansiedade ela pode sim conduzir as pessoas a atitudes assim, às vezes muito exageradas. Sim. Alguma vez nos seus atendimentos, lógico, que a gente não zela pelo nome, pela pessoa, né, que a gente atende, mas já viu algum caso desse que você percebeu que essa ansiedade estava extrapolando o limite? Sim, isso é muito comum, porque normalmente
existe um percentual bem grande de pessoas que vêm amando ou a sugestão do cônjuge. E aí é muito complicado, porque normalmente a pessoa chega, não, tô tudo bem. Eu não tô doente. Quase eu não tenho doença na cabeça. Quase que você que vai pedir a solução. Você Verdade. deixa de ser o terapeuta e passa a ser o paciente-cliente. E uma situação, né, conforme você disse, preservando o máximo aqui, de um rapaz que ele parecia estar tudo bem, só que existe um padrão de localização do celular, a localização de onde a esposa estava, mensagem, tinha uma vistoria constante, diária. É mesmo? Então, não, mas tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Eu só consigo dormir depois que eu verifico todas as redes sociais dela, mas tá tudo bem. Sim, tá tudo tranquilo. Aí você vai ver, não vem nem pro set terapêutico, filho, trabalho. Como que uma pessoa vive só a relação conjugal? Nós não somos isso. Não dá. Você trabalha, você tem um lazer, você tem frustrações e zero. Nenhum momento trazia nada disso. Era só quase que tinha um altar estabelecido para o aparelho da esposa. Então aí ele sempre trazia essa questão que no aparelho ele viu isso, ou que ela passou por tal lugar. E não só que tinha visto, mas que veria. Entende? Uau! Nesse nível. A ansiedade, como a gente fala, né, que é do futuro. Sim. É sempre do futuro, é sempre do depois. Ele já trazia não só a expectativa da ação, sim, mas já carregava, porque a nossa mente ela não consegue separar a realidade da imaginação. Para ela, vai ser a mesma coisa. É a sua consciência, a sua avaliação, é o seu questionamento que vai... Peraí, isso aqui é a realidade, isso aqui é a sua imaginação. Mas na mente vai dar como se tudo fosse verdade. Então, ele imaginou, eu vou olhar aquilo assim que eu chegar. Automaticamente, a mente já vai pensar, eu vou encontrar uma resposta, eu tenho que ver aquele fulano lá para saber se perguntou. E aí, gente, a nossa cabeça é muito criativa. Sim. Né? E ela vai idealizando e mentalizando coisas que podem aparecer. O sofrimento que ele sentiria ao ver a mensagem é sentido naquele momento que ele está imaginando aquilo. Sim, exatamente. Exatamente. E esse é um baita problema. Com certeza. E aí, uma técnica, algo bem simples que você pode fazer para tentar desarmar, valide o seu pensamento, questione o pensamento. Porque do momento em que ele pegava o aparelho até o momento que ele estava falando, imagina, sai para trabalhar e a mente dele vai junto. É o dia inteiro. É o dia inteiro. Eu acho que agora... Aí já viu o online do WhatsApp? Aquilo ali ativa demais. Sim. Aquilo ali é o gatilho com munição certa. Tá apontado para você. Tá. Aí, se ficar sem internet, esquece. E o fato é que se ele levava isso ao longo do dia inteiro, é assim, de manhã ele pensou nisso, saiu para trabalhar, pensou nisso, a coisa aumentou. Sim. Pensou mais um pouquinho, 10 horas da manhã, pensou de novo, o problema ele aumenta, porque a gente dá mais atenção para aquilo do que para as outras coisas. E aí, perdão. Pode falar, pode falar. É a questão de você desarmar isso. Será que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Aí você dá uma pausa. Não necessariamente pedir para ligar, mas se fosse o caso, né? Aí liga, não, eu tava sem internet. Aí desarma tudo. Ou para não ser uma questão de ligar, né? Ou a pessoa, por acaso, encontra com o cônjuge. Em um dia bem atípico. Tá num lugar e passa e ela nem tá com a mão no celular. Aí desarma. Exato. Desarma todo aquele fluxo de pensamentos automáticos, pensamentos disfuncionais que vão se acumulando.
De cerca de 10 mil pensamentos que nós temos, oito pensamentos são realmente pensamentos de que 10 podem mil, acontecer. 8. São coisas assim... É verdade. Discrepante a diferença de que realmente pode acontecer e que são só pensamentos. Pois é. No momento que nós estamos conversando aqui, pensamentos inundam a nossa mente. Pensamentos sobre tudo. Sobre se o próximo passo vai dar certo, se não vai. Falando sobre ansiedade, você falou no início que você chegou ansioso porque não é o seu espaço comum. Clínica para você é tranquilo. Sim. Chega lá uma pessoa com esquizofrenia para você, beleza, vamos embora, a gente vai trabalhar aqui. Quando a gente muda de ambiente também é um gerador de ansiedade, Sim. porque a gente não sabe do que vai acontecer. Isso. É a questão do perder o controle. E é o novo, né? O novo é desconhecido, não tem o controle, não sei. Pode acontecer da ansiedade andar muito próximo do medo. Sim. Né? E um acaba alimentando o outro. Nesse caso que a gente falou sobre o casal, né, que tem um ciúme patológico, essa ansiedade caminha lado a lado com o medo, né? Sim. É interessante a gente fazer uma definição do medo propriamente dito, que é uma emoção que vai ser gerada diante de um fato real. Por exemplo, um exemplo bem simples é ser mordido por um cachorro. Sim. Medo, isso é medo. Certo. Não é ansiedade. Não é ansiedade, é medo, porque é algo real. Evidências mostram que cachorro pode morder, né? Então, isso é a definição do medo. Já a ansiedade é algo de prever o futuro. Que você pode antecipa. ou não pode ser real. Sim, pode ou não pode ser real, né? Então, o medo ele vai estar ali, às vezes, contribuindo. O fato é que a ansiedade faz a pessoa planejar não, mas pensar e ver o futuro como real. Sim. E aí tem uma mistura dessas emoções, porque ela está ansiosa e aí ela sente o medo de algo real, porque ela acredita que, não, mas eu vi no jornal que tal área está perigosa, então estou com medo de ir lá. Sim. Na verdade, ela está ansiosa. A questão é que ela começa a sentir essa emoção, né, ter a emoção do medo, por conta de indícios que ela vai juntando. E aí, no bloco passado, eu deixei um assunto no ar, que são os viés de confirmação, que, não sei se você já de casa percebeu, quando você começa a falar sobre gravidez, aí você anda na rua, você começa a ver mulheres grávidas, né? Você quer trocar de carro e quer pegar um carro vermelho, você começa a ver carros vermelhos, porque o seu cérebro ele vai começar a buscar essas confirmações. Isso é natural, não é? Sim. Quem sofre de ansiedade, o viés de confirmação também vem juntinho, né? Vem rasgando ali. Vem. Você vai buscar validar aquilo que você está pensando, seja funcional ou não. Seja um pensamento distorcido ou não. O cara acha que a mulher está traindo, ele vai buscar sempre a prova de que ele está certo. Sim, aí ele vai ver um comercial, ele fala, o comercial aí mostrando. A novela, algo tão comum hoje em dia, vai ver um filme, você está vendo algo da dramaturgia, tá vendo? Olha como é que acontece. Olha como acontece. Aí chega em casa a mulher, olha para ele meio torto. Sim. Diferente. Deve ter conversado com o outro aí, não quer mais me dar atenção. E o pensamento ansioso, né, que ele pode gerar uma disfuncionalidade na questão do real e do ideal, e o que é irreal também, ele vai alimentando, vai chegar a hora dela voltar para casa. E ele passou o dia inteiro pensando no irreal e alimentando isso. E bota um filme, e bota um programa de TV. Se ela atrasa 30 minutos, aí já confirma que ela tem alguma coisa. E aí ele vai para um programa de fofoca. Nunca assistiu, mas naquele dia ele vai assistir. E vai validando, vai
contribuindo, corroborando ali para aquele pensamento disfuncional, distorcido, exagerado, às vezes até catastrófico. Sim. Quando a esposa chega, que ele vai falar, ele já fala como se já tivesse discutido tudo aquilo com ela. Como se ele já tivesse a certeza e a comprovação em fotos que ela estava com outra pessoa. Exatamente. Ele explode sem ter nenhuma evidência real. Mas para ele, na cabeça dele, tudo aquilo aconteceu. E é interessante que ele vai causar, né, na outra pessoa. Isso pode acontecer também o inverso, tá? É, verdade. Você, a esposa desconfiando do marido e tal. E aí algo que tá tudo bem entre eles, você já inicia uma noite terrível porque, poxa, mas você está desconfiando de mim. Aí tem um atravessamento ali e já gera... Porque a outra pessoa também, ela vem munida de pensamentos. Ah, tá em casa, será que tá fazendo? Ou tá vindo também do trabalho. Ainda mais se for uma coisa rotineira das crises de ciúmes. Exatamente. Ela já vai pensar, ele vai chegar em casa, vai me questionar disso, atrasei meia hora. Aí ela também já se arma para se defender de uma acusação. Sim. Quando chegam os dois em casa, Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Então, a nossa mente, ela é poderosíssima, ela é de uma criatividade, né? Há quem diga que não utilizamos 10% da capacidade. Imagina! Você imagina quem alcança esse 11% de forma disfuncional. Pois é. Entende? Então, a gente volta até lá no caso do você pegar toda essa ansiedade, essa organização que você vai fazer para o seu dia, e você focar na violência, na tragédia, no trágico, você não vai viver, vai travar. Pois é. Agora, ao longo da nossa caminhada, a gente precisa saber lidar com a ansiedade. A gente vai focar um pouquinho nisso, para que a gente não converse apenas sobre os problemas da ansiedade, mas que a gente possa dar também alguma luz de direção mesmo para quem sofre disso ou quem tem andado ansioso possa saber lidar. Uma das coisas que é bem difícil, que eu tenho percebido, pelo menos com algumas pessoas, é a conscientização que está ansioso. Esse reconhecimento dessa emoção. Eu estou ansioso. Às vezes se misturam com tantas outras sensações, preocupações, sensações físicas, que não consegue definir, olha, eu estou ansioso. É uma dificuldade para muita gente, porque a gente tem uma mistura, a gente nunca sente uma coisinha só, pessoal. Nunca vem um pensamento de cada vez, seria bom. Sim. Né? Um pensamento, vem até um de cada vez, mas vem um atrás do outro, na hora você... Né? E a gente precisa saber se perceber. Estou ansioso. Você percebe isso? Beleza, percebi isso, estou ansioso. Você falou, antes do intervalo, dessa busca. Peraí, é verdade? Porque nem todo pensamento é verdadeiro. Sim. Alguns pensamentos, tem pensamentos que são verdadeiros, mas tem pensamentos que são a metade e tem pensamentos que são pura mentira. Sim. O problema é que a gente acaba acreditando naquilo que vem na cabeça. Sim, e tem alguns pensamentos que eles são induzidos, né? Também. Você é induzido a pensar, né, sobre. E não sei se você já reparou que às vezes você pensa em algo que não pode nem ser dito. Coisas do cotidiano. Tipo, tem algo ali que... Coisa simples assim, vou dar um exemplo de uma criança, né? Se eu derrubar aquilo ali, será que quebra ou não quebra? É um pensamento. Sim. É um pensamento, ele tá ali, talvez não tenha nem a maldade de que... Ele não tá fazendo porque... Botar o dedo na tomada. Isso, é um pensamento. Botar o dedo na tomada. Entende? É um pensamento. As crianças também estão pensando. Então, são seres pensantes, tá, gente? Sim. Não esquece disso não, muito criativos e pensantes. Então, o pensamento ele está ali, ele pode acontecer. Então, é bem interessante quando você está trabalhando que, às vezes, você questiona a pessoa e a pessoa tem muita dificuldade de falar sobre sentimentos. Eu vou só abrir um parênteses aqui, por exemplo, da raiva. Não, é que...
é que eu tô com medo, é que eu não desejo. Não, mas peraí, mas fala, o que você sente nesse momento? Pode ser sincero, aí você prepara o caminho. Não, eu tô com raiva. Não, raiva é raiva. Raiva não é medo. Sim. Raiva não é alegria. Entende? Então, identificar essas emoções é de extrema importância. E é um desafio. Sim, porque aí você fala assim, cara, eu sou ansioso, tô entendendo aqui que eu sou ansioso. Eu trago o meu exemplo porque poderia parecer assim, cara, um profissional vai chegar, vai... Mas é exatamente, estou ansioso, me preparei, Mas somos me humanos, organizei, né? e aí eu venho diminuindo, aí vai ficando pequeno, né? Dada a importância do programa, da seriedade dele, quantas pessoas serão alcançadas. O meu objetivo é alcançar essas pessoas de forma a contribuir com elas. Sim. Então, essa é a minha preocupação. Então, eu corro atrás, a ansiedade está ali. É uma linha tênue entre ser funcional e disfuncional. Verdade. Mas aí a informação ajuda. No entanto, onde como é que é? Aqui não é uma guerra, você não está contra mim, pois entende? Então, esse é uma base fundamental. Pô, cara, por que eu estou pensando tudo isso do outro, no caso, no relacionamento conjugal? Ou por que eu estou pensando tudo isso dessa atividade que eu vou fazer? Entende? Não é fugir, mas é enfrentar. Então, Sim. você enfrenta de forma funcional, com muita informação. Uma coisa que me deixa muito ansioso é voar. Por quê? Não era algo tão comum para mim e eu passei perto de acreditar que eu tinha medo de voar. Aí qual foi o caminho? Fazer um enfrentamento, fui buscar informação. Então eu sei o pneu, como que funciona a turbina, como que freia, mesmo? como que... Por quê? Para eu vencer o desafio para eu me transferir de um estado para o outro, de um país para o outro, não dá para ir de barco, não dá para ir de navio. Então, tem melhorado muito, entende? Porque você com a informação. Você buscou como funciona o avião, então, Isso. pelo menos, daquilo ali você tem um conhecimento. Então, não vai te pegar de surpresa. Isso. Inclusive, infelizmente, os acidentes, que a sua maioria causado por erro humano, entende? Então, a diferença da aviação comercial para a aviação privada são coisas simples, que a informação ela vai te organizando, vai te colocando no lugar. Aí a gente volta nos programas sensacionalistas da tarde. Se você se alimentar daquilo, já era. Você vai viver ansioso, vai ter pensamento ansioso, vai ser transtorno de ansiedade generalizada e vai só piorando. Você vai pegar todos os caminhos da ansiedade. E quando você se deparar, você está preso, mergulhado num pânico. Que é, oi, o quê? Entende? O pânico e a ansiedade caminham muito Aí você juntos. vai ter medo do medo, medo de ter medo, medo de sair, medo de andar, medo de conversar, medo de socializar, medo de fazer atividade física, medo de sair na rua, medo de comprar, medo de vender. Entende? Então Você trava. Trava, literalmente. Uma das coisas que é útil para quem tem muitos episódios ansiosos, né, e a ansiedade trava bastante, essa quantidade de pensamentos, é uma atitude que parece até simples demais, mas ela é extremamente eficiente. Respirar. A ansiedade ela dá uma sensação física na gente, né, porque a gente acaba ficando com a respiração ofegante, porque o coração acelera e você respira muito rápido e solta pouco gás carbônico. Sim. E essa troca ela é fundamental para normalizar o corpo. O que a ansiedade faz? Ela faz você respirar muito oxigênio, você fica com uma quantidade grande de ar dentro de você, solta pouco, aumentando os batimentos cardíacos, a hiperventilação e tudo mais. E aí, quando você vai respirar e você para e presta atenção no ar que você respira, isso dá uma calmaria muito grande. Primeiro porque a nossa mente, por mais que venham vários pensamentos, a gente não consegue dar atenção para duas coisas simultaneamente. Você pode até trocar, né? Eu estou olhando aqui para a câmera, estou olhando aqui para você, estou olhando para o relógio, estou olhando ali para o retorno, estou olhando para a minha pauta. Eu posso fazer isso muito rápido.
mas eu não consigo pensar em tudo isso ao mesmo tempo. A nossa atenção fica bem focada em alguma coisa. E aí, quando você presta atenção na sua respiração, você vai dar um... Peraí, você pisa no freio na quantidade de pensamentos que vem na cabeça. Essa é uma ferramenta que as pessoas às vezes falam assim, mas eu não consegui respirar. Não, conseguiu, porque você se manteve vivo, né? Sim. Você só não conseguiu dar atenção para a sua respiração, que, gente, normaliza muito esse estado de grande ansiedade. É interessante, para contribuir com isso que você está falando, na experiência no set terapêutico, quando eu apresento a questão da respiração diafragmática, principalmente... Que é a respiração aqui na barriga, isso, né? Você não enche o peito de ar, você enche a sua barriga de ar. Você posiciona... Até uma dica que eu vou dar para você que está nos assistindo. Você posiciona a sua mão na sua barriga e, normalmente, a respiração ela vai estar aqui. Ela está quase que nos pulmões, né? Você enche aqui. A diafragmática, você vai inspirar e vai ver sua barriga encher. Sim. Então, a barriga vai encostar na sua mão. Então, fazer 4 segundos é muito. Eu fiz uma aqui em 2 segundos. Sim. Então, inspira e expira. É simples, é muito simples. Se você conseguir fazer puxando 4 segundos e soltando 4 segundos, segura na cadeira, que pode dar até uma bambeada. Pode dar uma zonzeira. Isso. Então, quando eu apresento isso para os clientes, para os pacientes, não conheço. Topa fazer? Tá na cadeira? Se posiciona, pés no chão, bota a mão nas pernas, sente o lugar onde você tá, vamos lá. Aí você avança um pouquinho mais, fecha os olhos. Você sabe onde você tá, sentado na sua poltrona, seja onde for, né? E aí a pessoa... Me relata o que você sentiu. Caramba! E a feição muda, entende? O timbre vocal muda. Muda, aí essa sensação que você falou, dá uma freada, dá uma diminuída, entende? E é algo simples que você, dentro de uma crise de ansiedade, você pode perceber o seguinte, ela não vai passar de 15 minutos. Sim. Então, é uma informação muito simples. Mas, cara, 15 minutos. Então, o que eu posso fazer dentro desse tempo? Faz essa respiração. O fato que ela dura 15 minutos, mas as consequências de atitudes erradas nesses 15 minutos pode ser para a vida toda. Exatamente. Por isso que a gente está trazendo esse tópico aqui. A informação de que ela não vai te matar, olha que coisa interessante. Cara, calma. Você vai suportar 15 minutos. Aí aqui você já tem uma técnica da respiração. Então é algo muito importante, porque isso assola milhares e milhares de pessoas. Sim. Então, e respiração você não paga. Exatamente. Né? Mas pode fazer errado. Exato, e você respirando errado, você aumenta e vai seguindo uma vida ali, talvez turbulenta, pressionada. Porque imagina, diante de uma situação, de uma discussão, que já está ali, os nervos aflorados, você ansioso para ter a discussão, ansioso durante, sem saber respirar, não vai raciocinar, entende? Aí por isso que muitas pessoas chegam, às vezes, nos pronto-socorro com a pressão arterial lá em cima. Sim. Mas ela não é hipertensa. Sim, ela pode não ser hipertensa, mas a pressão subiu justamente por conta desse excesso de ansiedade. Exatamente. E algo muito interessante, que isso é constatado, que talvez a pessoa que seja ansiosa, que está nos ouvindo, vai se identificar. Que a ansiedade, ela chega num ponto que quando você vai ver, parece que você está flutuando. Às vezes vai adormecer um braço, sentir dormência na perna. Por isso a importância de pés no chão, tocar. Você toca a mesa, toca a cadeira, toca a perna. Você vai se situar primeiro, porque ela tem esse poder de... E não é... Parece que a ansiedade é alguém que está te pegando, não é? Porque está aqui, ó. Exato. A mente, ela tem esse poder. E aí, quando o braço fica dormente, a pessoa logo pensa que é um infarto, ou que é um AVC, um AVE. Né? Infarto geralmente é a dor no peito, né? O problema é que o coração bate tão acelerado que a musculatura fica cansada e dá dor no peito mesmo. Sim.
né? O braço já é geralmente o AVC, que teve algum problema aconteceu, estou ficando dormente. A pessoa começa a bater a mão na parede, né? Morder a mão. Eu já vi pessoas chegando assim e a pessoa não estava tendo um AVC. A pessoa estava com uma crise de ansiedade bem elevada, bem intensa. Sim. A gente se depara hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, com 300 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. É um número muito significativo. São pessoas que podem estar parando de trabalhar, não rendendo tanto no trabalho, não rendendo tanto em casa. Eu não estou falando de render dando resultados, não. A convivência. Sim. Né? Mães ansiosas deixam filhos ansiosos. Com Filhos certeza. ansiosos deixam pais ansiosos. Você vê que a coisa vai se alastrando. Né? Além da respiração e a técnica de você questionar esse pensamento, gente, tudo começa por um pensamento. A ansiedade é resultado do pensamento. Só que pensamentos passam pela nossa cabeça assim, ó, muito rápido. Tanto que quando você vai para uma sessão de terapia, e a gente na terapia usa uma ferramenta chamada RPD, Registro de Pensamentos Disfuncionais. Eu percebo que a maior dificuldade é do paciente dizer qual o pensamento que passou na hora. Exatamente. Isso é muito comum. Ele costuma dizer com um pouco mais de facilidade a emoção, o que ele fez, ele consegue dizer. E aí, quando você pergunta, o que passou pela sua cabeça? Eu fiquei muito nervoso. Beleza, nervoso é emoção. Sim. Nervosismo, raiva, tá. Mas o que você pensou na hora? Eu gritei e falei. Não, beleza, isso aí é o comportamento, aí você fez. Mas o que você pensou? Por quê? O pensamento ele traz um poder grande de significado que ele ajuda a gente a perceber se ele está disfuncional ou se ele é funcional. E muitas vezes a ansiedade ela chega nesse extremo por um pensamento disfuncional. Sim, é interessante que eu vi um teste que um influenciador fez, voltado para essa área da psicologia, ele falando que o mundo não está preocupado com a gente. Aí ele estava num ambiente público e deu um grito. Estava num shopping. As pessoas olharam e foram embora. O shopping continuou. Mas na nossa mente ali tá olhando para mim porque não acertei no tênis que eu vim. Essa calça aqui que tá um pouco frouxa. A mente, ela tá trabalhando dessa forma. As pessoas pensam, a gente, ser humano, tem a sensação de que é o sol do sistema solar. Exatamente. Tudo gira em torno da gente. E não é não, gente. Tá? Sinto lhe informar que você é alguém extremamente importante, mas o mundo não gira ao nosso redor. Sim. Isso tira um pouco do peso de que, não, fulano está mal por minha causa, Beltrano aconteceu isso por mim. Às vezes a gente assume responsabilidades maiores do que as que são nossas mesmo. E essa ansiedade vem quando a gente começa a pensar nas consequências de coisas que ainda não são certas. É algo muito forte isso, né? Porque a conta ainda não está fechada e você já está se preparando para tomar o prejuízo. Exatamente. Esse é um problema sério, porque o nosso corpo, ele se prepara, ele foi preparado desde a ancestralidade, desde quando tínhamos que caçar, tínhamos que construir nossa casa ali com galhos e tudo mais para se proteger. E aí qualquer barulho a gente já se preparava. Eu não, porque graças a Deus eu não passei por esse período de ter que caçar, porque senão eu ia morrer de fome. Mas, enfim, não levo jeito para matar o animal. Mas assim, o corpo, ele foi feito para se defender, se proteger. Aí você fica ansioso por uma coisa que ainda não aconteceu. Olha só, o seu corpo ele não vai saber diferenciar que não aconteceu. Ele só consegue ver que é real, porque na sua cabeça é real, para o seu corpo é real, o corpo fica preparado para meter o pé ou para partir para cima. Sim. Só que não tem nada para você fazer. De alerta, né? Você está no alerta, mas você não tem que fugir de nada, você não tem que enfrentar nada. E aí a gente se depara com um corpo que começa a ficar totalmente desregulado.
e leva um tempo para se regular. Os 15 minutos que você falou, pontuou perfeitamente, que é um período que o corpo tem até para ele perceber, opa, peraí, não preciso correr, não tem nada me perseguindo, né? Não preciso brigar com ninguém porque não tem ninguém na minha frente, mas às vezes nesses 15 minutos a gente se explode e geralmente a gente machuca as pessoas que mais nos amam e que a gente mais ama, que são as pessoas que estão mais perto, né? Bom, hoje espero que a gente tenha conseguido trazer bastante coisas, né, bastante informações e estratégias, né, ferramentas para lidar com essa ansiedade. Eu quero agradecer muito Jorge Leonardo, nosso convidado de hoje, por estar com a gente. A gente já chegou ao final do nosso podcast. Falei que ia ser rápido. A gente, quando começa a esquentar os motores, a coisa acaba. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui. Se puder deixar para a gente seu Instagram ou contato, que as pessoas podem tirar dúvidas, esclarecer e até te acompanhar. Pode falar para a gente. Com certeza. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? De passar esse momento que realmente passou bem rápido, mas para mim foi uma experiência ímpar. Eu agradeço por essa oportunidade. E a minha rede social do Instagram é @psicólogo George Leonardo. Tudo junto? Tudo junto. Perfeito. Se você puder acessar lá, tiver alguma dúvida, pode mandar um direct, pode nos acionar lá que estarei disponível para te responder. E agradecer mais uma vez. E se eu puder deixar uma dica para a pessoa ansiosa. Você que é ansioso, permita aceitar soluções imperfeitas. Soluções imperfeitas. Não tente fazer que tudo seja perfeito ao longo do seu dia, ao longo da sua vida. Se der para fazer 50% ou de forma parcial, faça esse 50% e aceite isso. Isso é um passo para você lidar com a sua ansiedade. Perfeito, show de bola. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Obrigado. E você de casa, pode seguir lá, Anderson Nascimento Oficial no Instagram. Vai ser um prazer ter a sua companhia, a gente poder compartilhar lá muitas informações sobre psicologia. Eu desejo a você um ótimo dia e lembre-se que emoções, elas existem para serem sentidas, mas a gente não precisa ser escravo dessas emoções. Gostei muito dessa sua reflexão no final, né? De às vezes a gente quer ser muito perfeito e a ansiedade faz a gente querer ser perfeito em tudo. Gente, desculpa quebrar aí o pensamento de muita gente, mas ninguém é perfeito. Muito obrigado, esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau.